O Brasil é um país de extremas desigualdades no acesso a bens materiais e a direitos civis, influenciando de forma contundente as oportunidades de vida. Para as pessoas com deficiências, esse cenário não é diferente. Apesar de nos últimos 20 anos o movimento de pessoas com deficiências ter conquistado o direito à igualdade de oportunidades, as diferenças ainda são marcantes, mais difícil principalmente para moradores de áreas empobrecidas e com um cotidiano repleto de necessidades. Ela vem na cadeirinha, mas eu levo ela no colo de novo. Dados do ano 2000 revelam que existem cerca de 24 milhões de pessoas com alguma dificuldade para enxergar, ouvir ou caminhar, sendo a maior parte delas adultos com menor tempo de escolaridade que a população em geral e com renda per capita abaixo de meio salário mínimo. Mesmo em São Paulo, maior cidade do país, esta situação não é diferente. Os bairros do Jardim Boa Vista, do Conjunto Habitacional Munck e do Conjunto Habitacional Raposo Tavares estão situados na divisa entre São Paulo e Osasco. O Jardim Boa Vista surgiu na década de 60. Havia uma pedreira onde aos poucos os trabalhadores foram se instalando. A infraestrutura urbana como água, energia elétrica, calçamento de ruas, transporte, escolas e unidade de saúde foram fruto da luta política desses moradores. Hoje, a pedreira não existe mais e a maior parte dos habitantes é constituída por adultos. Já nos conjuntos habitacionais Munck e Raposo Tavares, criados mais tarde, na década de 90, a presença significativa de crianças e jovens. A população convive com a falta de áreas públicas de lazer, falta de oportunidades de trabalho e também com a violência urbana. As pessoas com deficiências compartilham essa realidade e muitas vezes as desigualdades que enfrentam são até mais intensas, pois suas oportunidades de participação são mais restritas. Os moradores dessas regiões são acompanhados pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde do Jardim Boa Vista. Na região do Jardim Boa Vista, há adultos com deficiências e incapacidades causadas por acidentes de trabalho, pela violência urbana e pelo adoecimento relacionado a condições de vida mais precárias. Há também crianças e jovens com limitações em sua vida cotidiana por conta de problemas de ordem motora, cognitiva e sensorial. Bom dia. A gente vem realizando um projeto docente assistencial em 2 bairros da região aqui próximo à universidade, da Zona Oeste da cidade, onde a gente trabalha com a formação de alunos de terapia ocupacional e com a constituição de um projeto comunitário a partir dos princípios da reabilitação baseada na comunidade, que é a ampliação da cobertura assistencial,
o aumento e o favorecimento da participação na vida social para as pessoas com deficiência, o que tem feito com que a gente tenha que adaptar uma série de instrumentos que a gente tem utilizado na formação, que tradicionalmente está mais voltada para os centros especializados, para levar os nossos alunos a trabalhar em contextos comunitários. Pois a partir de 2001 até o presente momento, num outro bairro conhecido como Jardim Boa Vista, aí numa parceria mais direta com a Unidade Básica de Saúde e os profissionais dessa unidade. O posto de saúde estava no momento também de olhar o território, olhar para a comunidade. Eu acho que ele também coincide com esse olhar. Então, para mim, foi muito legal eu poder aprender a trabalhar com as pessoas com deficiência na comunidade. É a primeira unidade que eu vejo que desempenha esse trabalho. Além desse olhar especial para os deficientes físicos, ele ajudou a todos nós termos também atenção com outros grupos de excluídos. A gente poderia colocar nesse grupo pacientes com deficiências mentais, pacientes com distúrbios psiquiátricos vários, às vezes coisas muito discretas. E nesse processo a gente também começou a mapear as pessoas com deficiência. Então em 2001 foi o primeiro contato que eu fui tendo com quem eles são, onde eles moram. E a primeira ideia que a gente foi tendo, né, eu mesma ainda muito inexperiente, foi de começar os atendimentos domiciliares. Então ir nas casas, saber se eles já tinham feito reabilitação, se eles tinham outros problemas de saúde. E aí a gente foi percebendo que muitos até passaram por reabilitação, até tiveram alta e continuavam trancados dentro de casa, sem passear, sem trabalhar, né? sem ter outras atividades que não a vida doméstica, né? Oi, Amanda. Pega ela aqui e volta pra lá. Isso. Tá aqui agora. Volta pra cá. Aí. E pesa. Tá escondido. Pula, pula, pula. Mas a gente foi vendo nesse mapeamento a necessidade realmente de grupos, de grupalizar as pessoas, né? Aos poucos fomos convidando a mãe daquela pessoa com deficiência para participar da ginástica, uma pessoa que teve um derrame, né, um AVC e podia ir caminhando lentamente, ela fazia ginástica do jeito dela. Então isso foi muito legal porque a gente foi dando mais opções, incluindo as crianças com deficiência também, buscando a criança, que ela circule pelo bairro, que o vizinho dela saiba que ela está ali, que ele possa ter a oportunidade de chegar perto dela e brincar com ela. E hoje começa a haver um encontro maior das crianças, né? As com deficiência com as outras crianças. A gente foi percebendo que a grande questão das pessoas com deficiência ali no Jardim Boa Vista, não só as deficiência física, mas deficiência mental, a pessoa com uma deficiência sensorial, a pessoa que não enxerga, era realmente o isolamento na casa. Então nós começamos com os passeios, né? E o primeiro passeio que a gente fez junto foi no Parque do Ibirapuera, conseguimos levar 60 pessoas, então foi todo um processo da gente telefonar, de ligar para as empresas de ônibus, de negociar um ônibus gratuito, um ônibus que tivesse elevador. Então começamos a nos deparar com a questão da dificuldade de tirar as pessoas de casa pelo transporte. O passeio foi muito bom, a gente viu se programar para passear mais, como o zoológico, o Cima Safari, que geralmente as crianças gostaram muito desse passeio aqui. É uma maneira da gente fazer tipo até de uma higiene mental. Foi um passeio muito bom. Os passeios começaram a ser um grande momento das pessoas se juntarem e sentir que era muito bom estar junto, né? Deixa quando tu vier, te dou mais bola. Vai ficar pra mim. Correr atrás de gambá por aqui. Levanta eles duas, levanta eles duas. Vamos por ali, agora vai descer direto. Começa onde tá o Uma outra coisa que eu já fazia, até desde que eu cheguei na unidade, foram as festas, né? A festa junina, que a gente começou a fazer com os funcionários, a gente fazia a quadrilha, a gente juntava os funcionários do posto e começamos assim, incluir as pessoas com deficiência no calendário das festas. O nosso orador aqui está excelente. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Eu também sou pequenino, carregadinho de amor. O milagre aconteceu, foi uma grande explosão. O fazendeiro malvado, ali ele foi transformado numa estátua e chicote na mão.
Kombi da prefeitura, né? Que a gente até levava as pessoas sem rampa mesmo, ou nos carros particulares. No começo era aquela confusão para trazer os cadeirantes para as festas, né? E hoje, as pessoas com deficiência, elas aqui estão indo buscar esse transporte, né? Elas que estão indo no conselho municipal, né? Muitos deles já estão participando mais ativamente dos conselhos, e esse papel não é mais tanto da gente, dos técnicos, eles já estão negociando o transporte. Isso é uma preocupação que a gente tem, né? Acho que isso é o norte também do nosso trabalho, que é discutir o direito das pessoas com deficiência, né? Então, tanto nos grupos, quanto no fórum que a gente realiza de 3 em 3 meses, chamando pessoas do Jardim de Abril, Jardim Boa Vista e Coab Raposo Tavares, a gente faz essa discussão mais política do que é ser uma pessoa com deficiência, quais são os problemas que as pessoas enfrentam no bairro. Eu conheci eles e comecei também a juntar o pessoal da Coab, e depois começaram a aparecer pessoas do João 23, de todos os lugares, e nós passamos a nos reunir, né? E o curioso é que as pessoas que nós achamos presos dentro de casa, assim, cheio de depressão, tudo, hoje estão aqui, e também assim, são pessoas que hoje são articuladas, pessoas que vão atrás, pessoas que estão representando as pessoas com deficiência, são pessoas militantes da causa. Mas uma coisa que a gente percebe aqui, né, nas reivindicações, é a questão da inclusão social. Né? Quer dizer, é uma coisa que bate muito forte isso daí. Por isso, né, que inicia a questão do transporte se torna importante, né? Então, acho que eu nem queria ir, eu ficava sempre de casa, né? Esse problema eu ia ficar dentro de casa, né? Aí ela falava assim, vamos, né, Mário, vamos ali no posto Boa Vista fazer os negócios lá, os trabalhos, lá pra, não tá sem direito, sem vontade de fazer nada, né? Tá sem vontade de fazer nada. Eu só falava que prometia, só falava que prometia, né? Que eu ia um dia, né? Aí esse dia nada de chegar. Aí fiquei até que ganhar uma cadeira de roda, né, usada. Aí comecei a ir, né? Fiz inscrição para a prefeitura do carro, né, para levar a van. Aí, graças a Deus que eu tô lá. Né? Fui lá no cantinho, não tá limpo aí tudo. Vai te apoiar aí. Aí. Deixa eu vir daqui. Você com o Grêmio hoje. Só já escolheu. Cala a boca. Não conversa. Para mim, acho que é um trabalho ótimo, que eu quase não saía de casa, ficava preso o tempo todo. E acho que depois desse trabalho aprimorou uma parte da paciência que eu não tinha. Era meio, sei lá, agitado, né? Não tinha paciência para fazer quase nada. Não conseguia me concentrar em nada. E esse trabalho é bem legal, acho que veio a melhorar bastante o dia a dia.
Tem uma certa dificuldade, assim, né, para sair de casa, assim. Eu, principalmente, que tenho só a minha mãe, né, que cuida de mim, sozinha. E às vezes tem dia que não dá para vir, tem uma certa dificuldade, não dá para sair. Mas sempre que dá, eu venho, sim. Começamos esse grupo aí, tem mais ou menos uns 2 anos. Começamos com umas 3 pessoas, agora o grupo já se estendeu. Tem mais ou menos aqui no posto, tem mais ou menos uns 20. Já se estendeu o grupo para segunda-feira na Coab Raposo Tavares. Eu aprendi muita coisa, né? Tipo assim, fazer um desenho caprichado no mosaico. E, inclusive as pessoas que estão vendo nosso serviço acompanhando, estão gostando, né? Eu, no meu caso, eu penso em me aperfeiçoar cada vez mais do que eu estou fazendo, né? Fazer um serviço para dar algum tipo de renda. Tem pessoas que nunca viram assim, tipo assim, uns 10 reais na mão assim, já chegaram a pegar 15, 20. Então eles ficaram contentes, você vê a expressão da pessoa. Cada um tem algum dom de alguma coisa, a pessoa tem que se descobrir, né? E isso aí foi bom que a gente está se descobrindo, né? Então, as pessoas estão contentes, né? Dificilmente falta uma pessoa assim, todas as quarta-feiras que a gente faz, eles fazem questão de vir, né? Essa caixinha, enfeitando ela assim, igual tá aqui, ó. Eu estou gostando de fazer, estou gostando de aprender tudo. O que você acha de participar desse grupo? Você gosta de participar desse grupo? Sim, gosta. E quando não tem o grupo, como é que você fica? Quando assim, o dia que eu ligo pra você e falo, olha, Gabriel, hoje não tem transporte, como é que você fica? Vamos ver se tem aqui um sentimento. Quando não tem o grupo, como é que você fica? Triste? Do lado dele, só. O primeiro trabalho meu foi um porta-guardanapo. Com muito sacrifício, com a mão tremenda, tal. E eu fiz. Deu certo, ficou bonito, que eu fiz 70 anos. Esse dia 27 de setembro, eu pus na mesa com todos os guardanapos e dizia que aprendi aqui no mosaico, todos que viram admiraram. Aí eu vou para lá porque a gente fala a mesma língua, porque tem muitas pessoas assim também com deficiente, então para nós é mais fácil. Assim. Aprendi muita coisa boa e aprendi muita coisa ruim. Aprendi muita coisa mais melhor que coisa ruim. Entendeu? O que manda, sabe o que manda daquele trabalho? Quem manda é o respeito. Aldemar? Podemos entrar? Oi, tá aí? O primeiro contato foi com a Miriam e com a Fernanda, né? Elas vieram aqui em casa e perguntaram se eu não queria fazer mosaico. Eu falei, eu quero, né? Elas falaram assim, você vai lá embaixo no posto e começa a fazer. Eu fui lá embaixo, aí não deu certo me continuar fazendo lá embaixo, né? Por causa do que eu não conseguia andar demais e as cadeiras lá não davam certo me ficar. Aí eu falei, então vou fazer uma coisa, você vai fazer na sua casa, fez tudo bem. E a possibilidade de atender dentro do domicílio é conhecer a dinâmica familiar na realidade, né? A estrutura da casa física real, as possibilidades e impossibilidades, né, daquela estrutura e da própria família. O mosaico que está sendo a coisa maior que eu estou fazendo, para poder estar trabalhando. Que se não fosse mosaico, eu estaria em casa agora deitado, sem fazer nada. Minha esposa está dando muita ajuda também, né? Que ela que corta as pedras para mim. Tem vezes que ela que faz os desenhos para mim também. Da estrela foi ela que fez o desenho. Então tá sendo assim, um ajudando o outro aqui em casa. Minha filha me ajuda. Tem vezes que ela traz almoço até aqui para fora para mim. Eu não vou nem lá em casa. Eu não consigo sair do lugar. Tão bom que tá sendo o trabalho. No final mesmo do estágio, ele já não precisava mais do nosso auxílio, né? Ele conseguiu se apropriar de toda a dinâmica do trabalho dele, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Que a gente chegou ao final sem ele precisar tanto mais do nosso atendimento.
Nós iniciamos na comunidade trabalhando desde 1989. Somente em 92 que a gente passou a ocupar esse espaço. Esse espaço é uma área pública que recebemos assim de confiança da prefeitura, e aqui estamos desenvolvendo um trabalho religioso e um trabalho social. A parte religiosa é desenvolvida nos finais de semana. No decorrer da semana, nós temos aqui atividades sociais. E ultimamente, já fazem 2 anos que nós estamos assim integrados com um trabalho com a USP. Vários estudantes, né, da USP, juntos com a unidade de saúde do bairro, próximo daqui, estão desenvolvendo um trabalho de assistência na saúde e na área de terapia ocupacional. A gente teve que pensar numa proposta que casasse o local, os recursos e os saberes que a gente tinha lá, né? Então a gente fez atividades de corte e costura, atividades com fios e tecidos, até chegar na atividade que a gente vem realizando hoje, que é a oficina de bijuterias. Aí. Vai dar para colocar 5? Em 3 vídeos. Quase morri para achar os vídeos. Normalmente, como na visão de saúde, de enfermeira, você visualiza muito a questão curativa, né? Cuidar do ser doente de repente, é medicar, né? Mais na questão medicalização, né? Este é o outro lado, que você vai ver o paciente de uma outra forma. É a questão que você não vai ver se ele tem, qual é a deficiência, o porquê que ele está ali por causa daquela deficiência. Você vai socializá-lo mais, né? E fazer com que ele realmente desenvolva alguma coisa para que ele possa até vir a se realizar como pessoa, né? É uma lição até, e a gente trabalha muito com algumas questões que às vezes a gente nem percebe, né? Que é trabalhar com o tempo dos outros, né? Trabalhar com a criatividade, você trabalha às vezes com a paciência mesmo, né? Porque você vê coisas que às vezes são tão simples e naquele momento é tão importante, né? Nós nem sabíamos que existia esse número de deficientes aqui na Coab. Então agora que a gente está conhecendo, que a gente está vendo a expressão deles, assim, a vontade de viver. Antes disso a gente nem sabia que existia. Ótimo. E como esse trabalho tem sido assim bem acolhido pela comunidade, o que a gente pensou? Como a campanha da fraternidade deste último ano ela foi assim voltada para essas necessidades, resolvemos pensar num projeto e encaminhar a Caritas do Brasil e, junto com a equipe de terapia ocupacional, foi preparado um programa, um projeto, né? O bispo da diocese nos acolheu e encaminhamos, e qual foi a nossa surpresa, né? Uma surpresa alegre, que recebemos essa ajuda e agora vamos assim aproveitar desse auxílio que recebemos do melhor modo possível. O trabalho está me ajudando. Lembra quando você veio com esse grupo? Quem te falou desse grupo aqui de biju? De biju? É assim, fazer os brincos, fazer os colar, fazer anel, fazer uma corrente, fazer um brinco, para vender. Isso aí eu sei fazer direitinho. Esse tipo de trabalho serve para ajudar mais pessoas cada vez mais, porque além de estar auxiliando pessoas que têm deficiência, quem é síndrome de Down, pessoas que são especiais, tem que mostrar esse trabalho para as pessoas assim, porque aí vão valorizar as pessoas que têm essa forma especial de ser, para crescer cada vez mais com elas mesmas, como eu cresci muito aqui também.
O deficiente saía na rua, não tinha condições de andar com a cadeira de roda. Agora já está tendo, né? Por exemplo, você vai ali na Avenida Paulista, está todinha adaptada para o deficiente, cadeirante. Está todinha ali, está uma maravilha para andar. É difícil, mas a gente está numa luta aí, talvez consegue que também que se estende nas periferias. São grandes os desafios para a superação das desigualdades em que vivem as pessoas com deficiências e suas famílias. Entre esses desafios, o maior é sensibilizar ainda mais as comunidades, mais famílias, diferentes grupos sociais representantes da sociedade e de governos para que reconheçam a necessidade e a urgência dos problemas dessas pessoas. Reconhecer que há pessoas com diferentes maneiras de se expressar, de se comunicar, de participar e de estar no mundo. O caminho para superar os desafios é longo e nos faz perceber a necessidade de uma utopia. A utopia está no horizonte. Quando caminho 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e ela está 10 passos mais longe. Então, para que serve a utopia? Serve para caminhar.